O sino da igreja tocou fora de hora. Eu estava completamente sozinho lá dentro. Pelo que eu sabia, não havia nenhum culto marcado para aquela noite. O som do sino foi estranho. Ele não ecoou pelo espaço vazio como deveria. Parecia que o som afundou no ar, como se o próprio prédio estivesse respirando junto comigo, num ritmo lento e pesado. Olhei ao redor. Todas as velas nos candelabros estavam apagadas, mas o lugar não estava na escuridão total. Havia uma luz, uma claridade fraca e cansada, que vinha diretamente do altar. Era uma luz que não iluminava de verdade, apenas tornava as sombras mais densas. Minha primeira reação, a mais lógica, seria dar meia volta e ir embora, mas meus pés não obedeceram. Era como se eles soubessem de algo que minha mente ainda não tinha processado. Eles me levaram para dentro. Caminhei lentamente pelo corredor central e escolhi um dos bancos de madeira. Quando me sentei, ele rangeu alto. O som pareceu uma reprovação, ou talvez um aviso sussurrado na quietude da igreja. Meu olhar foi atraído para o púlpito. A Bíblia estava lá, aberta. Nenhuma página estava marcada, não havia um marcador de fita, nenhuma mão por perto para indicar que alguém estava lendo. Aproximei-me, curioso. Estava aberta no Salmo 13. Li as palavras sem mover os lábios. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? A pergunta pairou no ar, sem resposta, sem eco, apenas suspensa no silêncio denso. E que silêncio era aquele? Ele começou a crescer, a se expandir. Não era apenas a ausência de som, era uma presença palpável, pesada. Senti que algo me observava, não dos cantos escuros ou das janelas altas, mas de dentro de mim mesmo. Foi nesse momento que as memórias começaram a vir à tona. Lembrei de tudo o que eu tinha escondido, de cada ato que nunca confessei a ninguém, de cada omissão que eu justifiquei para mim mesmo como prudência. Todos os meus segredos estavam ali, comigo, naquela igreja vazia. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. Cada inspiração exigia um esforço consciente. E então o sino tocou outra vez, mas desta vez o som não veio do campanário. Ele ressoou dentro da minha cabeça, um toque claro e inescapável, exclusivo para mim. O pânico finalmente me atingiu. Levantei-me de um salto, com a única intenção de fugir. A porta da frente, a grande porta de madeira, estava aberta. Ela sempre esteve e eu podia ver a rua lá fora. Mesmo assim, não conseguia atravessar o umbral. Meus pés estavam pregados no chão. No altar, a luz fraca oscilou, como a chama de uma vela no vento, mas não apagou. Ela continuou ali, esperando. Pensei em orar. Era o lugar certo, o momento certo, mas as palavras não vieram. Minha mente estava vazia de preces, mas cheia de outra coisa. Um versículo atravessou minha memória, claro como o dia. Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu sabia o que era certo, eu sempre soube e quase nunca fiz. O chão pareceu inclinar sob meus pés. Não cheguei a cair, mas senti o peso esmagador de todas as minhas escolhas, de toda a minha inércia. Minhas mãos começaram a tremer. Não era de medo, não mais. Era um tremor de reconhecimento, de finalmente entender a verdade sobre mim mesmo. O silêncio ao meu redor ficou ainda mais profundo, mas agora parecia quase misericordioso. Era um silêncio que não acusava, apenas confirmava o que eu já sabia. Eu entendi, com uma clareza dolorosa, que nada iria mudar. Não ali, não naquela noite. A mudança não era um evento, não era uma epifania dramática sob uma luz misteriosa. A escolha já havia sido feita, muitas escolhas, na verdade, né? Pequenas decisões diárias, acumuladas ao longo de uma vida, muito antes de eu entrar naquela igreja. O sino tocou pela última vez. Desta vez, nenhum som saiu, nem do campanário, nem da minha cabeça. Apenas o movimento silencioso de um sino que ninguém mais ouvia. Deus permaneceu em silêncio e, pela primeira vez na minha vida, eu entendi o porquê. O silêncio dele não era ausência, era a resposta final. A resposta para a pergunta que eu nunca tive coragem de fazer em voz alta. A resposta que eu mesmo construí, eu estava sozinho com as minhas escolhas. E a porta, ainda aberta, parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância.